O Centrão quer o Banco do Brasil. A presidência do Banco do Brasil é o novo pedido desse bloco político que existe aqui no Brasil para o presidente Lula. Interlocutores do presidente da República foram informados de que integrantes do União Brasil querem assumir o Banco Estatal, que hoje é comandado por Tarciana Medeiros. A pressão para o Centrão assumir o Banco do Brasil vem principalmente do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre. Wilson Pedroso, o que você tem de informação de bastidor para trazer pra gente? O Centrão quer tudo, né? Quer o dedo, você vai pegando a mão, vai o braço. E essa questão do Davi Alcolumbre tem uma questão política também. Por mais que a gente fale do presidente do Senado, quem comanda o Senado é o Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, que fez o atual presidente do Senado e que é o próximo presidente do Senado. Tudo caminha pro Davi Alcolumbre virar o presidente. E aí ele já começa a fazer essa pressão justamente porque ele sabe o poder de fogo que ele tem. Além de ter esse poder, ele é presidente do CCJ. Tudo passa pela CCJ. Nada é aprovado, nenhuma questão econômica é aprovada sem passar pela CCJ. Agora, uma dúvida. Quem manda mais hoje no Senado Federal? Rodrigo Pacheco ou Davi Alcolumbre? Davi Alcolumbre. Eu concordo, Davi Alcolumbre. Ele dá muito as caras lá, até por isso conseguiu empurrar a indicação de praticamente goela abaixo do Pacheco. Agora, o que me chama mais atenção é que nós temos um volume, como o professor Capês disse aqui há pouco, 50 bilhões em emenda programado para o ano que vem. Nós temos todos os cargos do primeiro e segundo escalão, as estatais, Caixa Econômica já foi para o Centrão, vários ministérios na mão do Centrão, e a fome do Centrão não acaba. E o pior de tudo isso, se nós tivéssemos ainda diversas reformas estruturais em trâmite no Congresso Nacional, mas nem isso é o caso. As reformas que nós temos agora para o próximo ano são as que já foram debatidas no primeiro ano de governo. Reforma tributária, o teto de gastos, enfim, não tem nada de novo. Então eu fico me perguntando o porquê do governo ainda ceder a tantos pedidos do Centrão sem uma contrapartida. Acabou o toma lá da cá, agora é só o toma cá. Não tem uma contrapartida. O governo não cedeu ainda, né? Ainda não, mas vai ceder, né? Tem uma explicação. Tem um problema. E a gente trata o Centrão como um só. Mas o Centrão é composto por diversos partidos. O fato da gente acomodar o Centrão na Caixa não significa que todo o Centrão esteja sendo acomodado. A gente acomodou o PP, ainda tem que acomodar a União Brasil, MDB. Existem outros membros do Centrão a serem acomodados. Nem o PP acomodou, porque o PP tá pedindo cargo também, falando que o governo só atendeu a Turlira. Não é o PP. Não, mas não fala mal do PP porque ele não tá aqui hoje, hein? Ele já mandou, eu mandei hoje na minha lista de transmissão indicação de uma série, ele falou, vamos parar com usou uma expressão politicamente incorreta. Então, veja bem, a questão é a seguinte, o Lula foi eleito com uma margem pra lá de mínima em relação ao seu adversário. E essa margem pra lá de mínima foi conquistada às custas de uma série de alianças com partidos e políticos que não são tradicionalmente de esquerda. Então, ele não entrou como, por exemplo, entrou agora o Javier Milei, entrou o Fernando Henrique Cardoso em 1994, entrou o Collor 98 também. Em 1990, e quando venceu no primeiro turno. Ele não entrou com essa força, primeiro. Segundo aspecto, quando você entrega o ministério da maneira como a negociação está sendo feita, você não está entregando para um partido. Você está negociando com um parlamentar ou um pequeno grupo de parlamentares, o que significa que os demais integrantes do partido dele, além de não se sentirem contemplados, porque não é uma negociação com o partido, ficam inclusive com ciúmes e se sentindo diminuídos. E vai criando um movimento de resistência que daqui a pouco serão necessários 512 ministérios. Públicas, mais 81 autarquias. Mas isso não é uma estratégia para contemplar todo mundo. A negociação tem que ser feita com o presidente do partido que atende todos os seus integrantes. Mas isso não é uma estratégia? Você foi parlamentar, não é uma estratégia? Se a gente lembrar Severino Cavalcante lá atrás, o governo foi desgastando os líderes do Congresso, isso deu margem para que o baixo clero criasse uma revolução contra as cabeças do Congresso e elegesse o Severino Cavalcante. Sim, mas se for uma estratégia, Cássio, é uma estratégia suicida. Por quê? Porque é uma estratégia em que o governo, para conseguir aprovar reformas importantes e substanciais,
ele está negociando com grupos pequenos e cada vez ele vai ter que aumentar o pagamento ainda mais. Olha, ele vai entregar o Banco do Brasil, ele já entregou a Caixa, ele já entregou ministérios, daqui a pouco ele vai começar a entregar ministérios que são compromissos de campanha. Por exemplo, daqui a pouco entrega o Ministério do Meio Ambiente. Já entregou, né? Portos, aeroportos, já foi. Portos, aeroportos. E aí, O Ministério do Bolsa Família lá, o Ministério... Assistência Social. Do toda hora eu peço é o pra produção microministério. ajudar, porque eu não lembro. Do microempreendedorismo, da pequena empresa de pequeno porte, que é uma salinha do lado da sala do vice-presidente da República, onde está alocado o Márcio França, que foi fundamental na campanha, agora está encostado. E, por outro lado, é um ministério que não é consultado quando o ministro do Trabalho revoga uma portaria que facilitava o trabalho aos sábados e domingos. Quando o ministro da Fazenda vai reonerar a folha salarial e não consulta esse ministério. Por isso que eu sempre peço para dar o nome, que eu esqueço, que ele é um nome grande para um ministério tão pequeno. Acho que ficou agora empreendedorismo, não é? Então, mas eu não tenho empreendedorismo. Esse que é o problema. E aí o que vai acontecer? Começa a deformar completamente o governo, que passa a depender única e exclusivamente, eu vou concordar com o Piperno, do carisma do presidente Lula. Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte do Brasil. O nome é bonito demais, né? Do Brasil, né? Só que não é Do Brasil, do Brasil. E aí o que nós fazemos? A dependência fica apenas numa figura carismática e que tem o apoio da grande imprensa, da grande mídia. Quanto tempo isso vai durar? Então é uma estratégia. Mas o Capês, o Bolsonaro também foi dependente do Centrão. Olha as emendas parlamentares, os números, se a gente analisar os gráficos. Ele foi dependente do Centrão, claro que foi. Todo presidente é dependente. Todo presidente pagou mais. O Fernando Henrique foi também dependente, mas tem uma diferença. Não, Fernando Henrique não. Por conta da reeleição. Até acho que o Lula tá refém. Mas quem abriu essa porteira e virou esses bilhões que a gente vê hoje foi o Bolsonaro com a emenda secreta. Orçamento secreto. Orçamento secreto. Não era assim. Não era assim. Não era ruim, mas ficou pior. Não, e não era. E era composição política. Hoje escancarado. Eu gosto sempre de lembrar o raciocínio e me cortou. Eu gosto sempre de lembrar do exemplo Você tá 10 minutos falando, eu contei ali, ó. Você começou 16h38. Mas é que eu só queria concluir. Eu não concluí. Vamos lá. Eu falei o seguinte: com o Bolsonaro também teve pagamento de emenda parlamentar, não tem que tapar o sol com a peneira, também, porém, o ano terminou com 126 bilhões de reais de superávit. E só havia 23 ministérios, incluindo secretaria. Ele pegou 5 bilhões e contingenciou. O governo terminou com superávit. São números, não vou brigar com os números. Piperno. 54 superávit. 126 terminou em dezembro. 0,5 do PIB. Podem checar. 0,5. Pode checar, podem checar pelo Google. Não foi 126 bi. É muito alto. 0, e depois. Então, assim, mas então eu vou no... sempre déficit. Mas então eu não quero polemizar com ele, porque eu sei que é 126, mas eu vou te dar razão. 0,5 de superávit. No último ano. Nós estamos com 1,7 de déficit. Isso. Então é 2,2 de PIB jogado no lixo. Não é jogado no lixo, não. Desculpa. Esse negócio de jogado no lixo. Eu acho que dinheiro de emenda parlamentar não é não é uma boa aplicação. Não, até porque emenda parlamentar. Entrega de ministério para fins políticos não é uma boa aplicação. Cada coisa é uma coisa. Entrega de condução de empresa pública não é um bom negócio. Capês, eu gosto de número exato. Então, assim, 0,5 de superávit. É verdade. De emenda parlamentar, mais até no último, e uma queixa que o Centrão faz agora é que foi combinado muita coisa que não foi entregue, que o governo está contingenciando. Essa é uma das broncas. Mas é outra coisa que eu quero essa é uma bronca também, porque essa o pessoal fala, esse orçamento gastão é um orçamento do Bolsonaro. Meia verdade. Foi um orçamento de um governo de transição que já foi comandado pela equipe do atual governo. O atual governo conseguiu aprovar a PEC que deu lá 170 bilhões, professor, 160 para poder. Isso, exatamente. Então é o que é o tamanho do estouro agora. O que eu quero entender é o seguinte: você pode botar Bolsonaro, tirar Bolsonaro, colocar Lula, se quiser o Temer, se quiser qualquer um aí, coloca o cara para sentar lá, ou a mulher para sentar lá.
todos vão ter que se relacionar com o Centrão. Mas, óbvio. E qual que é a solução para isso? Porque Não isso tem. daqui tá visível que é um dos males que existe no Brasil do ponto de vista político. As coisas no Brasil não andam por conta desse sistema. Como é que muda isso? Isso não vai mudar nunca, até porque a gente tem uma fragmentação partidária muito grande. O presidente Lula foi eleito liderando um partido que só elegeu 65 parlamentares, 65 deputados em 513, aí tem lá os agregados, aumenta um pouquinho e tal, mas ele tem muito pouco, então vai ter que buscar, vai ter que negociar fora com outros partidos. Isso vai ser sempre assim. O presidente Sarney lá atrás, por exemplo, para aprovar um ano a mais de mandato, teve que distribuir quase 1.000 concessões de rádio e TV. Naquela época a moeda de troca era outra. Agora, nós estamos esquecendo um outro personagem que ele também impulsiona o Centrão a exigir mais, que é o grande ganhador da semana e o personagem que mais cresceu na política brasileira nesses últimos dias, né, nessas últimas semanas. Um cara chamado Rodrigo Pacheco, que encosta o Zema. É o Rodrigo Pacheco quem toma a frente na renegociação da dívida de Minas. Ninguém vai falar do governador Zema. Ele se torna o grande protagonista, figura maiúscula em relação a isso. Ele se senta com Lula para discutir uma questão de Minas. Ele consegue, de alguma forma, emparedar o STF nessa discussão da PEC. Por conta disso, ele incomoda o Arthur Lira, porque o Pacheco sempre foi um político discreto. O Lira era mais falante e tal, né? De repente, foi um período em que se falou muito mais de Rodrigo Pacheco, o que obviamente incomoda o Lira, que agora já até resolveu que vai para Dubai lá com o Lula. Então, agora é o momento em que a gente tem uma outra força muito importante, tudo passa por ele. Professor Marco Sintra, como é que você vê essa alteração do sistema? Eu estou lendo ali, Piperno, isso não vai mudar nunca. Eu acho que tem que mudar e precisa mudar. Nós precisamos pensar o seguinte, por que é que nós temos essa situação de fragmentação política e, consequentemente, o surgimento de partidos múltiplos e de centrões que dominam a política brasileira? Precisamos ir na causa. Partidos políticos no Brasil são cartórios eleitorais, sustentados por fortunas que são colocadas na mão de políticos que não prestam contas a ninguém, usam essas fortunas em benefício próprio. No momento em que os partidos deixarem de receber esses fluxos de recursos que fazem com que partidos sejam um patrimônio até hereditário, vai diminuir o número de partidos, nós vamos terminar com 4, 5 ou 6 partidos e boa parte do fenômeno do Centrão vai desaparecer, que é você se eleger por um partido que tem 10% do Congresso e 90% você vai ter que negociar depois. Então, eu acho que dá para mudar e precisamos buscar as formas de mudança. Reduzir o número de partido, cláusula de barreira, cortar. Você quer uma outra solução? Candidatura independente. Tira dos partidos a possibilidade de partidos dizer... A Taylor Swift é candidata. Terceira colocada. Vai começar. Outra coisa. Acaba com o programa gratuito de televisão, que é mercadoria vendida por partidos. Eles vendem, o presidente do partido vende o tempo de televisão, faz as coligações para vender tempo de televisão. Ainda que televisão não seja mais tão importante hoje. Então, são essas coisas que fizeram com que, hoje no Brasil, ser dono de partido político é o maior negócio. Financiado com dinheiro público e com uma fiscalização muito mambembe. E aí o Piperno tem razão numa coisa, retribuindo a sua gentileza comigo. O Piperno tem razão numa coisa. Tamanho do superávit. Sim, o Google tá te dando razão, mas o Daniel José, que gritou 126 bilhões, já mandei um WhatsApp pra ele, falei pra ele mandar aqui a fonte dele, pra ele parar de... Se ele me induziu a erro, ele vai apanhar. Já agora, terceirizou a culpa, já. Não. Você tava no linha de frente. Você tava no linha de frente, ele me corrigiu. Mas a questão é o seguinte, tem razão numa outra coisa, então. É muito difícil mudar o sistema atual, porque o Congresso não vai permitir uma reforma constitucional que permita candidaturas independentes sem ser por intermédio dos partidos. O pluripartidarismo também é um princípio constitucional sensível que vai ser difícil ser alterado.
até discussão se pode ser alterado ou não, se é cláusula pétrea ou não. Então, é muito difícil mudar essa situação. A solução é uma legitimidade extraordinária de um presidente, um chefe do executivo numa eleição, em que ele use e jogue esse peso, como o professor disse, naquele primeiro momento, como o Milei tem que fazer, para o Congresso Nacional, dizendo: vocês serão responsáveis se essa economia não andar. E jogar o peso da população sobre o Congresso. Aí o Congresso vai voltar e falar: olha, ele não está dialogando com a gente. Eu tô praticamente saindo, porque eu tenho um outro compromisso. Você vai fazer hoje, hein, Piperno? Tenho um Fortaleza e Palmeiras para fazer, mas aí eu vou me despeço dizendo por que eu sou muito mais cético que o professor Marco Sintra e o Capês, que conhece muito de parlamento. Porque eu acho que o Lula vai ser o último presidente da história do Brasil nesse modelo de presidencialismo. Tem muita gente no Congresso, inclusive Arthur Lira, que já articulam, já trabalham, visando abrir caminho para o semipresidencialismo a partir de 2030. Ou seja, aí então, seu Capês e professor Sintra, aí é que o Centrão não vai largar o osso nunca mais. Piperno, um abração pra você, meu amigo. Ô, Piperno, obrigado por ter vindo, viu? Estava com muita Fábio saudade Piperno de aqui você. na programação. Aqui. Olha, o Piperno meu tem início na Jovem Pan foi com o Paulo Matias, eu amo esse cara. Tamo junto. Ô, Piperno, amigo. antes de você ir, Daniel José mandou o seguinte. Eu falei: ô, irmão, você falou que era 126 bi de superávit. 0,54 do PIB. 126 bi, contando estados e municípios também. Acabei sendo impreciso porque a discussão era sobre o governo federal. Poder 360, governo / setor público registra superávit de 126 bi em 2022. Aqui, eu tô vendo sua prova. Governo Federal 0,54. Pra finalizar... O Piperno tá certo. Eu também não tava tão errado. Para finalizar a participação do Piperno. Federal. Você o falou senhor, vocês governo federal. para finalizar a participação do Piperno, vamos pra tarde. Piperno, 2 pontos. O Capês tem razão em apenas uma única coisa. Obrigado, Piperno. Um abraço pro senhor. Ó, no lugar do Piperno, deixa eu botar o Renato Batista. Chega mais, Renato Batista. Tá chegando aqui na roda. Podem sair, fiquem à vontade, hein, Renatão? Bem-vindo. Você tá de microfone aí? O Renato Batista tá de microfone? Boa. Bem-vindo, meu. E aí, tudo certo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. A gente estava aqui numa discussão intensa sobre essa questão da reforma do sistema eleitoral. Você está gostando, né, professor? Isso aqui é um parque de diversões, né, professor Marco Sintra? Não é parque de diversão, não. Aqui a gente tem uma roda gigante e montanha-russa que sobe e desce o tempo inteiro. Escuta, eu sei que o senhor também precisa ir. Eu queria te agradecer muito pela sua participação hoje e volto sempre aqui ao Tá na Roda. Posso só te aproveitar um último minuto para que o senhor possa dar um pouco o seu parecer? Está rolando uma discussão muito forte em relação ao adiantamento por parte de alguns governadores dessa história de aumentar o ICMS antes da reforma tributária. Qual que é a sua visão sobre isso? São 2 aspectos. Primeiro, estão aumentando porque no ano passado foi reduzido o ICMS de combustíveis, que comprometeu muito seriamente as finanças dos estados. Eles estão recompondo isso. E, em segundo lugar, a regra da Receita Federal diz que o pedaço do bolo vai depender da sua participação relativa. Então, se um deles aumenta, eu sou obrigado a aumentar também, senão eu vou ficar com uma participação menor. O microfone. Logicamente, é quase que inevitável que este projeto, aonde você define o que cada município e cada estado vai receber em função de receitas futuras, vai fazer com que cada um queira aumentar a sua arrecadação para estar numa posição melhor. São essas coisas que... Ou seja, no final da história é o povo que sofre. É o povo que sofre e, sobretudo, um pouco de amadorismo, um pouco de falta de reflexão, um pouco de falta de transparência, um pouco de falta de debate. Estão jogando as coisas e vê o que vai dar. E, às vezes, as coisas dão erradas. Ou seja, reforma tributária nem começou e o estado do Maranhão já aumentou o ICMS para 22%. O senhor é autor de uma das propostas de reforma tributária. O senhor concorda com essa que está em tramitação? Eu acho que essa reforma, ela melhora, ela tem pontos positivos, não é a ideal, mas ela vai lançar o Brasil num mar de incertezas, porque nós vamos passar os próximos 2 anos definindo as leis complementares e aí é que o bicho pega. O diabo mora nos detalhes, nós não sabemos ainda a alíquota dessa nova reforma tributária. E na hora de se discutir, as insatisfações vão ser tão grandes. Eu ouso até dizer, Paulo, eu não me surpreenderia se no ano que vem nós tivermos uma enxurrada de novos projetos de lei, de PECs, corrigindo essa que está aí, eventualmente até revertendo. O que é uma pena, vai ser mais
tempo e mais esforço perdido. Muito bem. Professor Marcos Sintra aqui na programação da Jovem Pan. Volto sempre, professor. Muito obrigado. É um prazer. Só me Gente, convidar. olha,